Iniciando aqui a matéria de física, nós começamos a estudar na primeira parte, né, na primeira aula. A gente estudou um pouquinho sobre grandezas, sobre notação científica, onde se aplica, e hoje a gente já vai começar a entrar um pouquinho ali na física mesmo, na prática. E a gente, na primeira aula, já falou um pouquinho sobre cinemática, dinâmica, estática. E a gente vai começar estudando a cinemática pela cinemática escalar. Então, o que que estuda a cinemática? Ela estuda os movimentos, mas não explica o que causou eles, o que fez, o objeto se mover, as coisas se moverem. Na dinâmica, a gente já propõe um modelo para solucionar aquele movimento. E a estática, ela estuda o equilíbrio, físico do sistema. Então ela quer saber o motivo daquilo estar parado. Qual que são as forças, o que que atua ali para aquilo ficar parado. Então, a gente vai estudar neste momento, nesse primeiro momento aí, é a cinemática. No caso, a cinemática escalar, e eu vou explicar o porquê desse nome escalar, tá bom? Então, a gente precisa, quando a gente estuda o movimento, a gente precisa saber um corpo está em movimento quando a sua posição varia com o decorrer do tempo. É assim, se a posição de algo durante o passar do tempo está mudando a posição, uma hora, eu vou colocar um exemplo de uma rodovia. Uma hora um veículo está no km 100, aí passou uma hora, o veículo está no km 200. Quer dizer que em uma hora ele andou 100 km, é a diferença, né? Então ele trocou de posição do 100 para o 200. Isso para a física quer dizer que o veículo está em movimento. Agora, eu estou no km 100. O veículo está no km 100. Passou uma hora, ele está no km 100. Isso para a física quer dizer que ele ficou parado durante uma hora, tá bom? Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem conceito por conceito. O que que é um ponto material e um ponto referencial? Quando eu falo de ponto material na física, às vezes vai vir no problema escrito como ponto material, quer dizer que o tamanho dele, as dimensões, se ele tem 3 metros, se ele tem 10 metros, não vão ser relevantes para as contas. Eu não quero saber se passou o carro mais 2 metros do carro, mais 1 metro do carro. Não, um carro passou. Ele é como se fosse um pontinho que ele não tem tamanho. Você passa para um lado e para o outro. Então as dimensões do corpo não são relevantes. E um ponto referencial é aquele que um local, né, ou um local ou alguma coisa, né, pode ser um carro, um veículo, algo que esteja ali parado, a gente localiza ele, observa ele e a gente fala um movimento em relação àquele ponto fixo. Então é um ponto fixo e o outro se movimenta. Aí então, quando eu tenho aqui um um referencial, então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar esse exemplo aqui do ônibus parado, né. Então o ônibus aqui ele tá parado, aqui no 1 aqui, o ônibus ele tá parado, as pessoas estão subindo nele, tá tudo tranquilo. Então, o ônibus tá parado, as pessoas estão paradas na fila, tá tudo parado. Agora, vamos imaginar essa outra situação. Tem uma pessoa parada no ponto de ônibus, na situação 2, tem uma pessoa parada no ponto de ônibus e tem esse ônibus aqui se movimentando. Nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Aí tem uma menininha aqui, ó, no ponto de ônibus, olhando, esperando o ônibus chegar. Aí me fala, primeira situação. Se eu tomar como referencial a menininha, o ônibus está se movimentando, as pessoas que estão dentro dele se movimentam na direção do ônibus e ela está parada. Agora, se eu estiver dentro do ônibus, eu tô parado. Porque a única coisa que movimenta ali a gente tá freando, né, movimentando, mas se eu estiver dentro do ônibus e eu olho pela janela, o que tá se movimentando é o que tá lá fora. Então se eu tomar como referência
Quem tá no ônibus, quem tá fora tá se movimentando, porque eu dentro do ônibus estou parado. Então, dependendo da referência que eu tomo, o outro tá em movimento. Às vezes você tá, vou colocar um exemplo, você tá no carro ou você tá no ônibus e aí você vê a árvore passando. Aí a gente sabe que a árvore não tá em movimento andando ali. Mas se eu fosse calcular alguma coisa, eu precisaria considerar que quem tá se movendo é a árvore e eu que tô dentro do ônibus eu tô parado. Que senão vai dar tudo errado. Então, o local geométrico, a situação ali, vai ser um local onde o observador está vendo o movimento. Então, quem que está vendo o movimento? Entendeu? É isso que eu tenho que prestar atenção. Então, aqui da menininha, a menininha ela está observando o movimento do ônibus. Ela é o referencial. Se o referencial for o ônibus, quem está se movimentando é a menininha, porque o ônibus ali, para ele está parado. Ele está dentro do ônibus olhando para a menininha, que está no ponto, para buscar ela. Então, dependendo de quem está observando o movimento em estudo, aí vai ser o referencial. Não sei se você entendeu, mas a gente vai entender com exercícios. Posição e deslocamento. Quando eu tenho é, uma posição, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou considerar aqui que é o movimento de um veículo que fica mais fácil. Aqui é a casa da pessoa, né? Aqui é a casa. E aqui no final é o trabalho. Aí a pessoa, ela olha aqui, né? A casa, o trabalho, e ela fala: se eu fosse aqui em linha reta, sem parar, ia dar da minha casa 5 minutos só de distância da minha casa para o trabalho. Mas o ônibus, ele dá tanta volta, ou de carro, às vezes tem que dar tanta volta, e esses 5 minutos vira 15 minutos. Porque eu não consigo ir em linha reta. Essa distância aqui que eu preciso ir, e eu não consigo ir em linha reta, essa distância aqui é chamada ali de percurso, trajetória. É essa distância que eu percorro. Agora, o deslocamento na física, eu já considero esse ponto inicial e o ponto final. E aí eu traço uma linha na direção que eu fui aqui. E eu fui na direção da casa para o trabalho. Se eu fui aqui, esse sentido tá para cá. Se foi ao contrário, seria descendo. Então, quando importa o sentido, aqui, quando importa a direção, eu tô falando de vetor. Vetorial, vetor. O que que é um vetor? Preciso explicar basicamente. Ainda não estudar muita coisa sobre vetor, mas vocês precisam entender. Quando eu tenho um vetor, eu vou ter direção, sentido e módulo. Então, quando eu tenho um vetor, por exemplo, o vetor, vou chamar inicialmente vetor igual uma seta, para ficar mais simples. Vetor é uma seta. Eu posso fazer uma seta da esquerda para a direita, eu posso fazer uma seta da direita para a esquerda, eu posso fazer uma seta de baixo para cima, eu posso fazer uma seta de cima para baixo, eu posso fazer aqui na diagonal, posso fazer assim, posso fazer nesse sentido, nesse. Isso aqui é um vetor. Agora, eu vou nomear cada uma dessas situações para diferenciar o que é direção, sentido e módulo. Direção. Direção. Do oeste para o leste.
Na verdade, aqui é o sentido, né? Direção vai ser horizontal, vertical, diagonal. Então, direção, eu não tenho se ele está indo, por exemplo, na horizontal, se é do oeste para o oeste, do leste para o oeste, do norte para o sul, não sei. Aqui entra o sentido, né? Sentido norte, sentido sul, sentido leste. Então, a diferença da direção e do sentido é essa. Direção horizontal, vertical, diagonal. E aí eu escolho o sentido. O sentido é para onde a seta está apontada. Então, tem aqui, ó. Isso aqui é direção. Só estou traçando direções. Agora, quando eu começo a colocar seta, aí eu estou colocando o sentido, tá bom? E eu tenho o módulo. O módulo é o tamanho. Qual que é o tamanho da seta? Essa seta aqui tem 1 metro. E essa seta aqui? Já tem mais que 1 metro. Ela é maior. E esse tamanho, essa medida aqui, é chamado módulo. Módulo do vetor. Tá certo? E às vezes vai vir assim. Por exemplo, velocidade em vetor, indicando que a velocidade é um vetor. Se eu tivesse a velocidade só assim, a velocidade é escalar. Se eu colocar uma setinha em cima, é um vetor. E se eu fizer isso daqui, essas barrinhas, é um módulo, ou seja, o tamanho do vetor. Tá bom? Então, o vetor aqui é representado dessa forma, sem a setinha em cima. É só o escalar. Então, isso aqui é escalar. Isso daqui é módulo. Módulo não, é vetor. É só o vetor V. E aqui eu tenho o módulo do vetor. O módulo do vetor. Então, quando eu falo de vetor, quer dizer que eu tenho que falar direção, sentido e módulo. Aí agora a gente vai entender o porquê disso, para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar até com outra letra aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó. Que é um valor escalar. Ou seja, esse valor não precisa de direção, não precisa de sentido, nem de módulo para fazer sentido. Eu não preciso. Aqui eu já coloquei um vetor em cima. Então, isso daqui é o vetor A. E aqui já é o módulo do vetor A. Módulo é o mesmo que tamanho, a quantidade dele. Então, o escalar, ele não faz sentido eu atribuir direção, sentido para eles. Por exemplo, a massa. Eu coloco lá, o pacote de arroz tem 5 quilos. Eu preciso falar se o pacote de arroz ele tá indo para cima, para baixo, para esquerda. Não. O pacote de arroz tem 5 quilos. O tempo em horas. Agora são 15 horas. Eu preciso falar se são 15 horas para cima, para baixo. Não tem sentido. A temperatura, 25 graus Celsius. Se são 25 graus, é 25 graus. Se fosse menos 25 graus, eu ia falar, menos 25 graus. E eu não preciso falar que tá negativo, porque tem o menos. Eu não preciso ficar explicando 25 graus subindo, descendo. Não. É 25 graus. 1 metro. Um metro. Eu preciso falar para onde que é 1 metro? 1 metro é 1 metro. Que é 1 metro. Aonde ele tá, não importa. Importa que é 1 metro. É só isso que importa. Agora, o vetorial, eu preciso falar direção e sentido. Por exemplo, se eu falar que eu estou a 50 km por hora, pode ser um valor escalar. Mas, naturalmente, eu vou falar 50 km por hora em qual sentido, em qual direção, para onde.
Eh, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, né, 50 quilômetros no sentido leste, caiu com aceleração de 10 metros por segundo. É um outro exemplo. Uma pessoa caiu com a aceleração da gravidade. Vai dar 9,84, é outro valor, mas normalmente consideramos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que assim, a pessoa caiu, mas ela poderia estar subindo com essa aceleração. A pessoa está num voo, ela sobe com uma aceleração. Aqui eu falei que ela está caindo, então é de cima para baixo. Se é de cima para baixo cair, então cair ali vai ter um vetor. Então essa aceleração tem um vetor para baixo, no sentido para baixo, de cima para baixo, no caso no sentido do norte para o sul. Então isso daqui que é um vetor. E aí, é, eu vou calcular aqui, vamos começar a falar com vocês de função horária. O que é uma função horária? Porque a gente falou aqui atrás que algo só está em movimento se a posição varia no decorrer do tempo. Deu o sentido da estrada e agora a gente vai falar sobre função horária. Quando eu falo função horária, quer dizer que o tempo está variando. Se eu falasse função posição, quer dizer que a posição está variando. Não quer dizer que não varia, mas aqui a variável que eu vou considerar é o tempo, tá bom? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o S, que é a função espaço, e aqui tempo. Então, esse S aqui é do espaço. Como que eu leio isso aqui? Eu digo que é o espaço em função do tempo, tá bom? Se eu fosse ler isso aqui, ó, eu digo que é o espaço em função do tempo. O que que eu estou calculando? O espaço. Só que eu estou calculando da forma que o tempo varia, tá bom? Então, espaço em função do tempo, função horária. Aí, toda vez que eu tenho um deslocamento, eu vou chamar de ΔS. E toda vez que eu tenho um delta, vou escrever aqui, ó. Lembra do delta do Bhaskara lá? B ao quadrado menos 4AC. Lembra esse delta aqui? Por que que ele é chamado delta? Delta vem de variação. Toda vez na física que nós encontrarmos algo de variação, a gente vai colocar um delta. E também tem esse delta, né, de variação, e tem esse, tipo um Dzinho de variação. Esse Dzinho de variação é chamado, no ensino superior, a gente vai chamar de derivada. A gente vai aplicar ali a derivada, variação. Esse delta aqui, ó, é a letra D, tá? Só que em letras gregas. E a gente vai utilizar muita letra grega. Alfa, beta, gama, teta, ômega. Meu, muita coisa. Muita coisa. Então, se acostumem a ver as letras e entender. Então, o deslocamento, que é chamado S, é o ΔS. Então, a posição, o ΔS, vai ser a posição final menos a posição inicial. Isso daqui é um deslocamento. É o ΔS, que é a variação de posição, vai ser a posição final menos a posição inicial. A posição final, costumamos não colocar esse F, colocamos só o S. E a posição inicial é o zero. É posição zero. E a gente chama essa variação aqui, que é essa subtração aqui, do final menos o inicial, um ΔS. E o T, ΔT, variação do tempo. Se eu colocasse aqui, ó, um ΔT, é o mesmo que eu pegar um tempo menos um tempo inicial.
tempo 1, por exemplo. Posso colocar S1. Tanto faz esse aqui. Importante eu saber que se eu pegar o tempo total e eu quiser saber a variação, é o tempo final menos o inicial. É o ΔT total. Tá bom? Então, beleza. E aqui, quero aplicar com vocês a variação da posição. Então, por exemplo, se eu andar 3 km nesse sentido aqui, eu vou andar da posição 0 até a posição 3. E qual que vai ser o meu ΔS? Ó, primeira situação. Andar 3 km no sentido leste, partindo do zero. Toda vez aqui eu vou partir do zero para ficar mais fácil. Então, aqui é o zero, né? Então eu vou partir daqui e vou para o 3. Então eu vou ter aqui um ΔS, vai ser o quê? O final, que é o 3, menos o inicial, que é o zero. Aqui vai dar 3. Agora, se eu partir do inicial e for para cá, o 7, eu vou ter um ΔS, que vai ser o espaço final, que é o menos 7, menos o espaço inicial. Então, o ΔS aqui, que é o espaço final, menos o inicial, menos 7. E o que representa esses menos aqui na física? Vai representar a direção do vetor. Se eu pegar um vetor aqui, ó, se eu estou considerando para cá como positivo, quer dizer que para cá é negativo. O sinal de mais e menos na física é a direção do vetor. Se eu considerar para a direita positivo, para a esquerda vai ser negativo. Por isso que aparece esse menos. Não quer dizer que o valor que eu andei aqui foi menos 7 km. Você não vai falar isso na rua. Eu andei menos 100 km. Não. Eu andei 100 km de carro, né? Fui pra praia, tive que percorrer 200 km. Eu não vou falar que eu andei menos 200. Mas se eu considerar que o sentido é contrário, então quer dizer que é menos. Então toda vez que eu ver o sinal de menos, eu tô falando do sentido contrário. Por isso que eu quis mostrar para vocês isso daqui. Aí agora, o que vai acontecer? Eu vou andar daqui para cá. Então aqui é a primeira posição, aqui é a segunda posição. E daqui eu vou andar para cá. Certo? Eu vou colocar em outra cor para ficar mais fácil. Vou colocar em azul. Então, ó, eu andei do 0 para cá, pro 3. Do 1 aqui, eu fui pro 3, né? Da posição 1, eu fui para a posição 2, que é o KM3. E da posição 2 aqui, eu voltei aqui e cheguei até o 7. Então, do 2 aqui, eu fui aqui para a posição 3. Aí me fala, qual que foi o deslocamento total? Aqui você começa a entender a diferença entre o que é uma distância percorrida para um deslocamento. Então, a distância aqui que eu percorri foi de 0 a 3, dá 3 km. Depois eu voltei mais 3 km. E depois daqui eu andei mais 7. Então, se eu fosse ver o tanto que eu andei 3 mais 3 mais 7. Eu andei 3 mais 3, 6. Mais 7, 13. Eu andei 13 km. Percorri 13 km. Agora, qual que foi o meu deslocamento? O meu deslocamento vai ser o final menos o inicial. Então, o deslocamento vai ser o espaço final, que é o 3, que é o menos 7, menos o espaço inicial, que é o 0. Isso que é o deslocamento. Deslocamento é o final menos o inicial. Então, não importa quantas voltas eu dê. O importante é eu saber que o deslocamento é a posição final menos a inicial. Quanto eu me movi
Depois que eu me movimentei tudo, quanto que eu me movi no total? Não quero saber o quanto que eu percorri. Então, isso eu preciso entender. Preciso, preciso que vocês entendam aqui, tá bom? Aprendam sobre isso, entendam esse esse trajeto. Eu poderia fazer vários caminhos para lá e para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, pra cá. Se eu retornar aqui, a única coisa que me importa no deslocamento, se eu tô calculando o deslocamento, vai ser o inicial mais aqui, ó, essa aqui, ó. Qual que é esse deslocamento? Tá vendo? Às vezes vai ter probleminha que vai fazer isso. Eles vão testar para você saber se você entende esses conceitos, né? O carrinho vai fazer assim, ó. Aí vai chegar aqui assim. Aí aqui tem um ponto, aqui é o A e aqui é o B. Aí ele fala, qual que é o deslocamento do carrinho? Eu falo, ué, como que eu vou saber? O deslocamento é essa medida aqui, ó. Do A pro B. Isso daqui tudo, todos esses trechos aqui, eu vou chamar de trajetória, caminho percorrido, mas eu não tô falando que isso é o deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a inicial, certo? Isso que é deslocamento. Então, entendi esse conceito, a gente vai avançar. Tem bastante coisa para ver aqui. São os conceitos iniciais. Aí aqui, é, como a gente já sabe o que é escalar e o que é vetor, aqui vocês vão entender mais fácil. Então, o que é o conceito de velocidade? É o quanto o espaço varia no tempo. Então, é, quando eu tenho a posição A, posição B, posição C, para eu vir do A para a posição B, eu percorri um tempo de, por exemplo, 1 hora. Aí do B aqui para cá, eu demorei 2 horas. Então, essa distância aqui que eu fui percorrendo nessa variação de tempo vai me dar a velocidade média, certo? Então, o que é a velocidade média? Velocidade média é a variação do espaço da posição no tempo. Se eu tivesse, por exemplo, um carro, aí ele percorreu aqui 3 metros, aí depois ele percorre mais 3 metros até a posição B. Aqui eu vou colocar a posição A1, A2 e aí tem a posição B. Aí, se eu quiser calcular a velocidade média, eu tenho que pegar o deslocamento total, que é o ΔS, que a gente já viu o que é deslocamento. É a distância, aqui é a posição inicial, que eu vou chamar de S0, e aqui é a posição final, que eu vou chamar de S. Então, a posição inicial, se eu falar que aqui é o zero, né? Vai ser, a velocidade média vai ser o S menos o S0, e aqui o tempo final, digamos que eu levei aqui 2 horas, aqui 2 horas. Vai ser o tempo final, que vai ser 4 horas menos 2. Então vai ser o espaço final, que vai dar 6, né? Essa posição aqui é 6, que é 3 mais 3. Posição final dividido por 2, aqui vai dar 3 metros por segundo. Por exemplo, coloquei 2 horas aqui, mas vamos colocar segundos, né? Para ficar mais simples. Tá certo? Em 2 segundos eu andei 3 metros, em 2 segundos eu andei 3 metros. Então, isso daqui que é a velocidade média. Qual que é a diferença da velocidade média e da velocidade instantânea? A velocidade média, eu tenho que considerar os deslocamentos, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, 200 e aqui 0. Eu tenho que pegar tudo isso aqui que percorreu. Vou pegar todo esse trajeto aqui e aqui eu vou chamar de posição inicial e ali a posição final. Eu vou pegar tudo isso daqui e vou dividir pelo tempo que levou. Digamos que levou aqui 3 horas. Eu vou pegar esses 200 km aqui, ó.
e vou dividir pelas essas 3 horas para eu achar em quilômetros por hora. Vou colocar um 4 aqui. 4 horas. É uma velocidade que, se eu manter ela constante do começo ao fim, vai me dar o tempo certinho. Não quer dizer que a velocidade não variou. Pode ser que a velocidade aqui foi 30, aí depois foi para 40, para 60, para 70 e para 80. No final, se eu tivesse que utilizar uma velocidade só para representar todas essas velocidades, seria a velocidade média, que vai me dar o espaço total no tempo. Ao invés de eu colocar velocidade por velocidade, eu coloco a velocidade média. Só que essas velocidades aqui são chamadas velocidades instantâneas. E como que eu falo isso tecnicamente, né? Essas velocidades pequenas aí. Em física, se eu tiver um espaço num tempo aqui, e esse tempo aqui tendendo a quase zero, essa variação ali do tempo. Por exemplo, tá de 1 em 1 segundo. Aí depois vai de meio em meio segundo. Depois de 0,1 segundo. E vai diminuindo, diminuindo. Vai chegar uma hora que vai ser quase zero esse tempo. E ali vai me dar velocidade instantânea naquele tempo. Quase zero. Isso que é chamado velocidade instantânea. E, por exemplo, quando a gente passa num radar, né? Lá tá o veículo lá passando, né? Vou colocar assim bem simples, né? Aí tem um radar lá, olhando lá pro carro, pra pegar a foto da placa dele. Aquela velocidade ali é uma velocidade, ele não tá pegando todo o trajeto para descobrir quanto que deu aquela velocidade ali. Ele não tá calculando a velocidade média de todo o trajeto. Ele tá pegando um trecho para calcular a velocidade. Tá bom? Inclusive, se eu não me engano, vem no negócio lá velocidade média, instantânea. Mas só que se você olhar no chão, tem umas marcas assim que eles pegam a diferença aqui, que vai dar um ΔS, e eles calculam o tempo que passou, né? Então, aqui passou num tempo de 1 segundo, aí passou aqui no tempo de 2,5. Aí ele vê qualquer distância aqui, digamos que seja aqui 1 metro. Aí eles fazem esse valor aqui e transformam em quilômetros por hora. Eles fazem dessa forma, tem umas marcações no chão, e a roda do carro passa e aciona ali a câmera para tirar a foto se o carro passar em um tempo muito curto. Tá bom? Porque a distância é fixa. Então, isso daqui que é a velocidade instantânea. Então, quando é, também é chamado na matemática ali, né? O limite, quando o tempo ali está tendendo a zero, ou seja, um tempo muito pequenininho, ele vai diminuindo, diminuindo até o ponto que ele for quase zero. Ali vai me dar a minha velocidade instantânea. Se você olhar aqui, ó, velocidade instantânea não é vetorial. Não tem um vetor. Aqui também não tem um vetor. Então, só estou calculando aqui, por enquanto, sem vetor. A aceleração média é o quanto a velocidade varia no tempo. E eu vou pegar também velocidade final menos a velocidade inicial e dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembra que o delta é isso aqui, ó? Delta é isso aqui, ó. Delta V sobre delta T. Então, quando eu tenho velocidades, espaços e tempos e tem esse delta aqui, ó. Delta é variação, tá bom? Então eu pego um trecho, qual que é a variação? Do final menos o inicial. Qual que é o tempo? Final menos o inicial. Se eu pegar a variação da velocidade no tempo, eu acho a aceleração média. E se vocês olharem aqui, também escalar. Ou seja, não estou falando se está acelerando para um lado, num sentido, está desacelerando ou acelerando para um sentido contrário, não estou falando disso. E dessa forma aqui escalar, a gente consegue classificar os movimentos. Então,
Isso aqui também é importante saber a classificação dos movimentos. Quanto ao sentido, se o sentido, se o movimento é um movimento progressivo, quer dizer que a posição vai aumentando com o tempo. Então vai ser 2, 4, 8, 10, está aumentando. Se tivesse lá, por exemplo, partiu do zero, o zero sendo o 100, aí posição 100, posição 90, posição 70, aí já é o retrógrado ou regressivo. Ele está retornando, tá bom? Então, quando a posição, o valor da posição, o número ali, ele é aumentado em relação ao anterior, está subindo, a gente fala que é progressivo. Quando ele diminui, é um movimento retrógrado. E quanto à velocidade e aceleração, um movimento acelerado quer dizer que a velocidade ela está aumentando com o passar do tempo. O movimento acelerado. Então vai estar lá 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40, ela está aumentando. E se o movimento for retardado, quer dizer que a velocidade diminui. Então ela estava a 50 quilômetros por hora, aí daqui a pouco está 40, daqui a pouco está 30, a 20, a 10, até zerar, por exemplo. Então é um movimento que está retardando, voltando. E o resumo: se os sinais da velocidade e aceleração, ó, entender aqui, ó, o V de velocidade e o A de aceleração. Se os sinais da velocidade e da aceleração são iguais, o movimento é acelerado. Se os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Ou seja, se o movimento estiver sendo impedido ali, como se estivesse sendo impedido, no contrário do sentido que é o crescimento, eu chamo de movimento retardado. Se for algo positivo, ele está aumentando no sentido que é positivo ali, então a velocidade aumenta, a aceleração aumenta, então ele está acelerado. Parte 4. Vamos fazer aqui exercícios de aplicação, porque a gente falou bastante teoria, e se a gente não faz exercício de fixação, a gente acaba se perdendo. Esses daqui são só para a gente treinar um pouquinho, mas a gente precisa começar a entender o que é aceleração e velocidade, que é a maior confusão que tem, principalmente no meio, nas pessoas que não entendem, chamar tudo de velocidade ou tudo de aceleração. Ah, o carro está acelerando. Às vezes não está, tá bom? Então, vamos lá. Um carro, vamos fazer esse primeiro aqui para a gente começar a entender. Um carro está viajando ao longo de uma estrada com velocidade de 90 quilômetros por hora. Então tá lá de boa, noventão. Ele tá mudando a velocidade? Aqui não, aqui fala que ele tá fixo ali, 90. Aí ele olha na frente, tem um congestionamento. Aí o motorista aciona o freio do veículo e reduz a velocidade para 54 em 4 segundos. Qual é a aceleração escalar média do veículo durante o acionamento dos freios? Então vamos lá, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber a aceleração escalar média. Ó, qual a aceleração escalar média do veículo durante a posição dos freios? Qual que é a fórmula ou como que é caracterizada a aceleração escalar média? É a variação da velocidade, quando eu tenho um delta, é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que eu chamei de V0, menos o tempo final, menos o tempo inicial. Isso é um delta, uma variação. E aqui é a aceleração escalar média. Então vamos ali aplicar essa fórmula. Então, se eu aplicar a fórmula aqui, ó, a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. O ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final vai ser 54 quilômetros por hora. A velocidade inicial
era o 90, não é isso? Ele estava com 90 e foi para 54. Então o inicial é 90 e o final aqui é 54. Qual que é o tempo final? 4 segundos. E o tempo inicial? Zero. Foi do 0 a 4 segundos. De 0 a 4 segundos ele freou isso. Aqui eu já acho aceleração. Só que tem um detalhe. Aqui está em quilômetros por hora. E os 4 aqui está em segundos. O que eu tenho que fazer? Eu posso transformar em cima em metros por segundo. Porque aí eu acho a aceleração em metros por segundo também. Então, eu vou transformar aqui o 54 primeiro. Ó, 54 quilômetros por hora. Eu não sei quanto que vale. Mas eu sei que 36 quilômetros por hora é igual a 10 metros por segundo. Isso daqui é algo bem conhecido e ele é conhecido assim, ó. 3,6 é igual a 1 metro por segundo. Então, os 3,6 quilômetros é o mesmo que 1 metro por segundo. Usando essa relação e resolvendo a regra de 3, o que vai acontecer? 36 mais 36, ó, 6 mais 6, 12, é, é isso, né? 36 mais, ali vai ser 36 mais 18, né? Vai dar 14,54. Isso aqui é conta que eu faço na minha cabeça para eu resolver, ao invés de ficar fazendo regra de 3, muitas vezes eu faço assim. Então, aqui nada mais é que 10 metros por segundo ao quadrado, que é o 36, mais 18. 18 é metade do 36. Então, metade de 10 vai dar 5. Ali vai ser 54, vai ser 15. Mas eu vou aplicar a regra de 3 para vocês verem. Vai ficar 54 vezes 10 é igual a 36 vezes x. E aí o que acontece? O x é 540 sobre 36. Se eu fizer essa divisão aí, para encontrar o x, 540 dividido por 36 vai ficar assim, ó, 1, 36 vai sobrar 18, baixo zero, isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Então, no 54 ali vai ser 15, e o 90 vai ser assim, ó, 90 quilômetros por hora. Eu não sei quanto que é em metro por segundo, mas eu sei que 36 km é 10. Isso daqui vai ser o mesmo que 900 dividido por 36. Quando eu fizer essa divisão aqui, vai ser assim. Isso aqui vai me dar o valor do x, que é em metros por segundo. 36. Se eu multiplicar por... acho que vai dar 44, né? 4 vezes 36 vai passar. Tem que ser 3. 3 vezes 36 vai dar 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Tem que ser menos ainda. 2. 2 vezes 36 dá 72. Se eu subtrair aqui, ó, vai dar 8, 18, 0. E aqui vai dar 5 de novo. Então aqui vai dar 25. Tudo isso sobre 4. 4 menos 0 é 4. Transformei tudo em quilômetros, dos quilômetros por hora, eu transformei em metros por segundo. Por quê? Porque o tempo ali está em segundos. Se eu fosse transformar esses segundos em horas, ia dar trabalho também. Mas dá para fazer. Para ficar tudo em quilômetros por hora, não tem problema. Não vai estar errado. 15 menos 25 vai dar menos 10 sobre 4. Se eu fizer essa divisão aqui, vai dar 2,5 menos 2,5. E qual que é a unidade? Metro por segundo ao quadrado. Unidade da velocidade. Metro por segundo ao quadrado,
quilômetro por hora ao quadrado. Normalmente a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado, porque vai ficar uns valores um pouco pequenos, assim, é mais fácil de entender. Então, essa daqui é a aceleração. O que que é esse menos aqui? Quando eu tenho a aqui, ó, se a gente olhar a velocidade, ela tá diminuindo e o tempo tá aumentando, né? Com o passar do tempo aqui, a velocidade diminui. E a aceleração aqui? A aceleração é negativa também. Então, o que está acontecendo aqui? Toda vez que eu tiver uma aceleração negativa, quer dizer que o veículo aqui ele vai estar no movimento com uma velocidade, e aí se eu tiver uma aceleração no sentido contrário, a velocidade vai diminuir. Então, por exemplo, eu tenho aqui 30, aí como a aceleração está no sentido contrário, diminuindo, vai ter 20, 10, 0, aí menos 10, menos 20 e assim por diante. Então a velocidade ela está diminuindo. Por isso o menos. Então toda vez que eu tiver um sinal negativo, eu preciso interpretar isso, tá certo? Então refaçam isso, pode refazer colocando em quilômetros por hora, não tem problema. Outro exercício. Um ponto material, ou seja, se é material, as dimensões não importam. Em movimento retilíneo, tem velocidade escalar dada por v igual a menos 10t mais 5t ao quadrado, com t em segundos. E velocidade em metro por segundo. Então, velocidade e tempo estão na mesma unidade. A aceleração escalar média. O que é aceleração média? Variação da velocidade na variação do tempo, certo? Isso aqui é a aceleração escalar média. Do ponto material entre os instantes de 1 segundo e 2 segundos. Olha o que está acontecendo. Na aceleração escalar média, é ΔV sobre ΔT. Eu tenho o ΔV, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, e o ΔT, que é a velocidade final, é o tempo final, desculpa, e o tempo inicial. A velocidade final, vou copiar aqui em cima, o tempo final é qual? 2, e o tempo aqui é 1. Isso aqui vai ficar sobre 1, né? Então, eu preciso só descobrir a variação da velocidade final e da velocidade inicial. Como que eu faço isso? Vou fazer aqui, ó, utilizando aqui. Ali é uma velocidade em função do tempo. Porque se o tempo varia, a velocidade varia. E por isso tem aceleração. Aí eu vou encontrar a velocidade quando for o tempo 1 e a velocidade quando for o tempo 2. Quando for o tempo 1, vai ser a velocidade inicial. E o tempo 2 vai ser a velocidade final. O tempo 1 vai ser menos 10, aonde tem o t eu substituo por 1, 5. O t aqui é 1. Menos 10 vezes 1 dá menos 10, mais 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 5, 5. Então aqui vai dar menos 5 metros por segundo. E o tempo no 2, quanto que vai dar? Substituo o tempo por 2. Então vai ficar menos 20 mais 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20 e 0. Qual que é a velocidade final? A velocidade final é no tempo 2. A velocidade final é o 0. Então eu vou substituir aqui, ó. 0 menos. Qual que é a velocidade inicial? Menos 5. E aqui vai dar 1. Por que eu coloquei em parêntese? Porque, ó, o que aconteceu? Eu ia colocar o menos 5 aqui, ia ficar menos e menos 5 um do lado do outro. Então eu coloquei um parêntese só para separar. Porque aqui, ó, menos 5 com menos 5, menos com menos vai dar mais, né? Menos no parêntese vai dar mais. Então isso daqui vai dar 5 sobre 1, que é 5 metros por segundo ao quadrado, que é a letra C.
certo? Se eu errasse isso daqui, eu poderia colocar a letra D e errar o exercício. No caso, graças a Deus eu fiz as aulas de matemática base aqui, fiz bastante exercício do canal, por isso eu não vou errar, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho mais detalhado essa parte aqui, para você nunca errar isso aqui. Esse menos 5 nada mais é do que eu fazer isso aqui, ó. Zero menos. Esse menos 5 é como se fosse 5 que multiplica menos 1. Aí isso daqui, ó, vai ficar, ó, o menos 1 aqui, ó, e aqui tem 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vezes 5 dá 5. É outra forma de fazer, tá bom? Eu sei que isso aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E essa é a unidade de aceleração. 3. Uma viagem é realizada em duas etapas. Na primeira, a velocidade média é 80. Na segunda, é a 60. Sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo daquela percorrida na primeira, é correto afirmar que o exercício aqui, ó, é, é assim, é bem simples, mas se não tiver atenção, não vai perceber algumas coisas. Então, vamos lá. Então, ele tem aqui, ó, vou escrever, ó, primeira etapa. O que eu tenho da primeira etapa? Eu tenho aqui, ó, na primeira etapa, a velocidade média, vou colocar assim, ó, da primeira etapa, vou colocar 1 é 80 quilômetros por hora. Na segunda etapa, o que eu tenho? É 60. Velocidade média na segunda etapa é 60 quilômetros por hora. Aí ele fala outra coisa. A distância percorrida na segunda etapa é o triplo daquela percorrida na primeira. Então, o espaço percorrido ali vai ser o ΔS. No caso ali vai ser o ΔS. Vai ser, eu vou chamar aqui esse espaço de espaço 1. Vai ser, e aqui é o espaço do 2. O espaço do 2 é o mesmo que 3 vezes o espaço do 1, que é o triplo, né? É o triplo da primeira. Aí agora ele fala: é correto afirmar que a distância percorrida na primeira etapa foi de 80 quilômetros. Eu não sei porque eu tenho que descobrir aqui o, o ΔS, né? ΔS, eu não tenho tempo, ó. Uma viagem é realizada em duas etapas. Na primeira, a velocidade média é 80, na segunda, 60. A distância percorrida na segunda é o triplo daquela percorrida na primeira. Aí o que eu posso afirmar aqui? Vamos lá, vamos aplicar a fórmula da velocidade média em cada um. Então, a velocidade média do 1 vai ser o ΔS do 1 sobre um ΔT. Aí, aí ele fala que uma viagem é realizada em dois tempos, em duas etapas, né? E aí o tempo aqui é diferente, ele não fala nada do tempo, entendeu? O tempo pode ser mais ou menos. Mas vamos considerar aqui um ΔT 1 também. Aí ele fala que aqui o primeiro é 80 e aqui ΔS1 e aqui ΔT1. Não sei nada, tá tranquilo. Mas eu vou utilizar aqui o 2, ó. Vamos utilizar a segunda fórmula ali, ó. Velocidade média do 2 vai ser o ΔS do 2 sobre o ΔT do 2. Tempo do 2, que eu não sei qual que é. Eu sei de uma coisa, que a velocidade média do 2 é 60 quilômetros por hora. E eu sei também, ó, que aqui, ó, o ΔS do 2 é 3 vezes o ΔS do 1 sobre o ΔT2. Então aqui eu já consigo encontrar alguma coisa. Se eu dividir por 3 dos dois lados, ou passar o 3 dividindo aqui, como preferir, vai dar que o ΔS1 sobre o ΔT2 é 20. E aí, olha aqui, ó.
Olha as relações que eu tenho aqui, ó. Eu sei que eu vou deixar aqui o ΔT1 isolado. O ΔT1 é o mesmo que o espaço do primeiro dividido por 80. E o ΔT2 é o espaço do primeiro dividido por 20. Aqui eu já posso ver que o tempo 2 é maior que o tempo do 1. Porque eu utilizei aqui o ΔS aqui para comparar, certo? Eu comparei o tempo 1 e o tempo 2. É o que eu consigo comparar. Aí ele vai falar, a distância percorrida na primeira etapa foi de 80 quilômetros. Não dá para afirmar isso. A duração da viagem foi de 4 horas. Não, não tem como descobrir muita coisa aqui, não. E é, vamos tentar aqui isolar alguma coisa aqui. ΔT1 é o ΔS1 sobre 80. ΔT2 é o ΔS1 sobre 20. O ΔS1 eu posso colocar como ΔT1 vezes 80. Então, o ΔT2 vai ser o ΔT1 vezes 80 sobre 20. Comparando os dois aqui, ó, olha o que eu consigo descobrir. Que o ΔT2 é 4 vezes o tempo 1. Pronto. Vou até fixar aqui. Vou apagar esse monte de informação aqui, que aqui é álgebra, né? Aqui vem lá das matemáticas base. Ó, o ΔT2 é igual a 4 vezes o ΔT1. T1. Vou apagar esses daqui e vamos ver se conseguimos descobrir alguma coisa. Fala assim, a duração da viagem foi 4 horas. Não consigo saber se foi 4 horas. Não dá para saber. A distância total percorrida foi 260 quilômetros por hora. 260 quilômetros. A velocidade média da viagem toda foi 64 quilômetros por hora. Vamos lá. Continuando aqui, a gente tinha descoberto que a viagem, o tempo da viagem, vamos fazer de novo aqui, ó, vai ter que fazer de novo. Eu apaguei, o negócio sumiu. A viagem do 1 vai ser o ΔS1 sobre o tempo do 1. Então, a viagem do 1 vai ser 80 vezes ΔS1 é o ΔS1. A viagem do 2 vai ser o ΔS2, que é o triplo do ΔS1 sobre o tempo do 2. Velocidade média do 2 é 60, então vai ficar 60 ΔT2 vai ser 3 vezes o ΔS1. O ΔS1 é 80 vezes o ΔTI. Substituir o S1. Aqui eu posso encontrar que o ΔT2 é igual a 3 vezes 80 sobre 60 vezes ΔT1. Eu descubro aqui que o ΔT2 vai ser igual a 4 ΔT1. Que aqui, ó, 60, né? Se eu dividir por 3 em cima e embaixo aqui vai dar 20. Dividiu aqui 80 por 20 vai dar 4. Encontrei essa relação. Que o ΔT2 é 4 vezes ΔT1. Então, se eu tivesse aqui, ó, velocidade média do 2, eu ia encontrar o ΔS do 2, que é 3 vezes o ΔS1, sobre o ΔT2, que é 4 ΔT1. Só que eu sei que isso daqui
também é 80, né? Mas eu não vou substituir, vamos deixar assim por enquanto. Então eu sei que a velocidade média do 2 vai ser 3 quartos da velocidade média do 1, certo? Isso aqui é uma coisa que daria para fazer na relação aqui entre os dois, mas consegui achar uma relação. E eu não consigo achar km total, porque vai me faltar o valor do tempo, o valor do espaço. Também não consigo achar as horas certinha, porque está faltando informação. Eu precisaria saber alguma coisa. Aí ele fala: a velocidade média total foi de 64 quilômetros por hora. O que, que seria a velocidade média total? Seria velocidade média total. Seria o espaço total, o ΔS total, dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2. O tempo 1 mais o tempo 2 eu tenho. O tempo 1 mais o tempo 2 eu tenho. Tá tranquilo. Isso aqui é o total. E o espaço total? Vai ser o espaço 1. Ó, se eu pegar aqui, ó, ΔS1 mais ΔS2 é o mesmo, né, que o espaço total. Se eu pegar o espaço percorrido total ali, o deslocamento total da primeira parte e da segunda parte, dá o todo, dividir pelo tempo 1 mais o tempo 2, ΔT1 mais o ΔT2, aqui eu consigo encontrar a velocidade média total e ali dá para aplicar. Então vamos lá. O ΔS1 e o ΔS2 eu consigo relacionar como? O ΔS2, ele é o triplo do ΔS1. Então eu vou escrever aqui, ó. ΔS1 mais 3 vezes o ΔS1. E o ΔT1 mais o ΔT2. O ΔT2 é 4 ΔT1. Aqui vai dar 4 vezes o ΔS1 sobre 5 ΔT1. ΔS1 sobre ΔT1, olha quem é aqui, ó. É a velocidade média do primeiro. A velocidade média do primeiro é 80, certo? É 80 aqui, ó. Primeira etapa. Se é 80, aqui eu consigo achar a velocidade média total. Se eu dividir por 5 isso aqui, vai ficar 4, que multiplica. Se eu dividir por 5, vai dar 1, sobe a 3, 16. 4 vezes 16 vai dar 4 vezes 6 de 4. 4 vezes 16 vai dar 64, né? 4 vezes 16, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 4 mais 2, 6. Então, só isso aqui que tá certo. 4 vezes 16, 64. Como tá em quilômetro por hora, 64. Só isso aqui que tá certo. Eu não consigo encontrar a distância total. Eu não consigo encontrar o tempo total, quantos km cada um andou, porque para isso eu precisaria de mais informações aqui, tá bom? Eu só consigo achar essa velocidade média total, que seria o percurso total dividido pela soma do tempo total, tá certo? Questão chata aqui com álgebra, com um monte de coisa, mas encontramos que só isso daqui é verdadeiro, ó. É o que a gente pode afirmar, tá bom? O restante aqui a gente já sabe que tá errado. A velocidade média total não foi 70, foi 64. Outra aqui. Um caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. Na primeira, sua velocidade média é de 15 metros por segundo e o tempo T1. Na segunda, sua velocidade média é 20 metros por segundo e o tempo T2. Se na terceira o tempo de viagem foi igual a T1 mais T2 sobre 2,
Qual será a velocidade média do caminhão nessa vez? Então, vamos separar aqui, ó. Ele faz o mesmo trajeto 3 vezes. Ele faz aqui o mesmo trajeto. É um ΔS. Então, o ΔS é o mesmo. Ó, o caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. Então, o espaço é o mesmo. Então, se eu colocar a velocidade média do 1, vai ser o ΔS, que é o mesmo para todos, em um tempo 1. A velocidade média aqui, eu vou utilizar aqui, ó, o 15, né? 15 metros por segundo vai ser o ΔS sobre T1. É o ΔS. Isso aqui é o que eu consigo saber dessa primeira parte. A velocidade média do 2 vai ser o mesmo espaço, mas só que num tempo T2. E a velocidade média do 2 é 20. Vai ser 20 é igual a ΔS sobre T2. Certo? E aí ele fala que na terceira vez, o ΔS vai ter esse tempo aqui, ó. T1 mais T2, tudo isso aqui sobre 2. E aí ele fala qual que é a velocidade média, né? Então, eu vou só ajeitar aqui, ó. Velocidade média vai ser, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Olha que legal aqui. Olha o que eu consigo encontrar aqui nessas, nessas coisas aqui, ó. Olha como a matemática é legal. Se eu somasse aqui tudo, já ia encontrar a resposta praticamente ali de muita coisa, resolver muita coisa. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu consigo isolar o ΔS, né? Vai ficar 15T1. E aí eu poderia colocar aqui, ó, 15T1 total. Só que ele quer o T1 mais o T2. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o T1 e o T2 em função desse ΔS aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o T1 isolado e vou colocar o ΔS. Aqui, ó, ΔS, e vou dividir por 15. Poderia fazer o quê? Divido tudo por 15 e passo esse 7 e 1 aqui, que é o tempo 1, multiplicando. Então aqui, ó, isolei o T1. Do mesmo jeito eu vou isolar o T2. Por que que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou deixar só o ΔS como incógnito. Porque na velocidade média 3, é só o ΔS aqui que vai ficar de incógnita e eu consigo fazer alguma coisa. Vamos encontrar aqui agora a velocidade média do 3. Vai ser o ΔS vezes 2, que multiplica o tempo 1 mais o tempo 2, que eu vou substituir por ΔS sobre 15 e ΔS sobre 20. O T1 é o mesmo que o ΔS sobre 15 e o tempo 2 é o ΔS sobre 20. Aqui eu sei que eu tenho que fazer o MMC de 15 e de 20. Vou fazer aqui do lado. 2, 10, 15, 3, 5. Vou dividir por 2 ainda, para não dar confusão. Posso dividir por 3, vai dar 5. 5 dividido por 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, aqui vai ficar ΔS vezes 2 sobre 60 aqui embaixo. 60 dividido por 15 é 4. 4 vezes ΔS, 4 ΔS. Mais 60 dividido por 20, 3. 3 vezes ΔS, 3 ΔS. Aqui eu mantenho o de cima, multiplico pelo de baixo invertido. E já vou somar aqui, ó. 4 ΔS mais 3 ΔS dá 7 ΔS. Então vou multiplicar pelo de baixo invertido. Então 60 vai para cima, multiplicando. E o de baixo vem invertido aqui, ó. 7 ΔS. O ΔS eu simplifico com ΔS.
E aqui eu encontro, ó, 120, que é 2 vezes 60, sobre 7. Quanto que dá? 120 dividido por 7. 1 vezes 7, 7. 5 aqui. E aqui vai dar 7, né? É isso? 1, 0, 1, 4. 4 não, 3. Vai dar 4. Sobra 2. Baixo 0. Dá 2. E assim por diante. E aí eu encontro que é isso aqui, ó. A velocidade média. Enquanto o outro aqui, a gente não conseguiu encontrar nada. Esse 4 aqui, a gente já conseguiu encontrar a velocidade média. A gente já sabia as velocidades e achou uma relação aqui entre as velocidades. Um trabalho de álgebra para resolver. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o disparo. Qual a distância do atirador para o alvo? Então, eu tenho lá a bala, o atirador, né? Ele dá um tiro ali. Nesse sentido, e aqui tem um alvo. E aí ele fala que sai da arma com velocidade, com a velocidade inicial, né, da arma, 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido. Vou colocar a orelhinha do atirador aqui, ó. Ele ouve em um tempo de 3,2 segundos. Ou seja, a bala foi, percorreu aqui tudo isso, aí atingiu aqui. E aí o som volta depois desse tempo, percorrido após o disparo. Então, tem o tempo que a bala percorre até o alvo, mais o tempo que ele retorna até o ouvido. Então, o tempo do impacto que ele ouve, o atirador ali, vai me ajudar a encontrar essa distância. Porque eu sei o quê? Eu sei que a velocidade é o espaço que ali é o mesmo, que é o que eu quero encontrar, dividido pelo tempo. Eu sei que é 300 metros por segundo, né? A primeira velocidade. Primeiro espaço ali. Então, essa velocidade aqui que ele sai, ele percorre isso daqui num tempo 1. Então, o tempo 1 aqui, eu não consigo fazer nada. Mas eu vou montar aqui a outra velocidade. Essa aqui eu vou chamar de V0, né? Que é o da arma. E aqui eu ainda tenho uma outra velocidade, que é a do som. Que tá aqui, ó, velocidade do som. Vai ser também essa distância aqui, percorrida, né? Só que é o contrário. Também vai ser um ΔS sobre um outro tempo, certo? Que eu vou chamar de 2. E aí o que vai acontecer? Se eu isolar o tempo aqui, ó, fica assim, ó, ΔT1 vai ser o espaço sobre V0. O tempo 1 vai ser ΔS sobre 300. Beleza. E agora eu vou isolar o tempo no 2 também. Vai ser o ΔS sobre a velocidade do som, que é 340. O tempo 1 e o tempo 2, eu sei. E se eu somar isso aqui, ó, os tempos, tem que me dar esse 3,2 segundos. Então, ao invés de eu somar tempos, eu vou somar em função aqui do espaço, porque aí eu vou encontrar o espaço. ΔS sobre 300 mais o ΔS sobre 340. Isso aqui tem que me dar 3,2 segundos. E aqui eu resolvo o exercício isolando o ΔS. Então, vou ter que fazer aqui o MMC de 300 e 340. Dividir por 2.
Dividir por 2 aqui vai dar 1,1470,2. Vai dar... Por 2 aqui vai dar 75. Eu poderia fazer uma manipulação aqui, mas eu vou fazer da forma padrão. Dividir por 2 aqui vai dar 8,105. Aqui eu não posso dividir por 3, eu posso dividir por 5. Vou dividir por 3 primeiro, que o 75 divide. Então vamos lá. 2,155, 85. Aqui é só por 5 mesmo. 5 dividido por 5 dá 5. E 85 dividido por 5 aqui vai dar 1, 3, 5, 7. Aqui 5, 1 e 17 aqui, certo? 17. Isso aqui é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 17. Esse é o MMC. Eu não vou multiplicar todo, tá? Mas eu vou fazer aqui umas manipulações aqui, para a gente resolver aqui de uma forma melhor. ΔS. Aqui eu vou colocar 3 vezes 100 mais o outro ΔS. O outro ΔS é 300, né, mais 40. Eu vou deixar aqui ele como 2 que multiplica 170, não é isso? Dividido por 2, 170. 2, 170. Vai ter muito jeito, não, viu? Vai ter que fazer esse negócio feio mesmo. Então, eu vou ter que transformar esse negócio feio aqui. Infelizmente. Infelizmente. Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. 300 vezes 17. Então vai ficar assim, ó. 300 vezes 17. Se eu simplificar aqui, vai ficar 17 ΔS. E esse 300 vezes 17 dividido por 34, eu sei que esse 340, eu sei que 34 é 2 vezes 17. Eu vou reescrever ele assim, ó, só para vocês entenderem. 2 vezes 17, que é o 34, vezes 10. Tá vendo? Então aqui, ó, só para você ver, o 17 vai sumir, vai ficar 20. Tá vendo? Eu poderia reescrever dessa forma. 2 vezes 17 vezes 10. Que era o que eu estava tentando fazer ali. Não tem muito o que inventar, não. Então, 300 dividido por isso aqui, eu vou colocar o 300 como 3 vezes 100 vezes 17, né? 300 dividido por 17 aqui, ó. O 17 vai embora. O 100 dividido por 10 sobra 30. Então, aqui é 30 ΔS. Aí vai ficar 30 mais 17, 47 ΔS sobre 300 vezes 17 é igual a 3,2. Que sufoco para encontrar a distância, hein? Muita conta. 3,2 vezes 300 vezes 17 sobre 47. Complicado, hein? Muita conta. 32 dividido por 10 vezes 300 vezes 17. Tudo isso dividido por 47. Vou simplificar aqui, vai ficar 30. O 47, se eu não me engano, é primo. 47 eu acho que é primo. E aqui eu vou ter que fazer essas contas. 32 vezes 30. 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. 960. 960 vezes 17. 7 vezes 0, 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 9, 63, mais 4,
67 mais 960 aqui embaixo. 0, 2, 13, 6 mais 9, 15, mais 1, 16. Meu Deus do céu. 16, 320 sobre 47. Para que isso? Dividido por 47. Isso daqui vai dar 3. 3 vezes 47. 3 vezes 7 vai dar 21. 3 vezes 4, 12. 144. É isso? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, 12. 14. 41. 141 para 163 vai dar 22. Baixo 2. Isso aqui vai dar uns. Aqui deu 14. Vezes 3. Vezes 4. Vezes 4. Vezes 4 vai ser o próximo. 4 vezes 47. É o mais próximo. Vai dar 28. 4 vezes 4, 16. 188. 188 para 22 vai dar 12. Vai dar 32. E 0. Aqui vai dar 5, será? Mais. Multiplicar por 5 vai dar. Por 5, por 6. Tem que ser. Provavelmente é por 6. Ou é 5, alguma coisa, ou vai ser 6, alguma coisa. Vamos ver 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 4, 24. Mais 4, 28. É isso aí. 6. Vai dar 346 metros e uns quebrados. Bem chatão. Muita conta. Mas dá para encontrar. Muita conta. Aí a pessoa coloca isso num concurso, perde muito tempo fazendo conta, você fica com a mente ali cansada, você acaba errando. Mas não porque você não sabe resolver, porque você cansou de fazer conta. Continuando, a gente já está quase encerrando, né? A gente tem o movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU. Nada mais é que o móvel, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, que vai ter umas propriedades, né? A velocidade vai ser constante. Isso aqui é o maior importância, eu acho, nesse movimento, que é a velocidade constante e ela é diferente de zero. Porque se a velocidade for zero, a gente vai entender que está em repouso, porque o espaço não vai estar variando no tempo. Então vai estar em repouso. E a aceleração escalar é nula, não tem aceleração. O módulo da velocidade escalar, ou seja, o tamanho e a quantidade, é também o da velocidade média, porque ela não varia. A gente vai ter a função horária, que é o espaço final, vai ser o espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E a gente relaciona também, apresenta também essa fórmula desse jeito aqui, ó. O S é S0 mais VT. O pessoal chama essa fórmula de sorvete, para lembrar o S0 do V e do T. Sorvete. Não precisa disso. Com o tempo vocês fazendo exercício, vocês vão decorar. E ela também é chamada, como é função horária, é o espaço em função do tempo. Certo? Quem que está variando? O tempo. Porque o espaço é fixo, ali, o espaço onde inicia o movimento, e a velocidade é fixa. Então é uma constante a velocidade. Então o que está variando ali é o tempo. E isso é um movimento uniforme. No caso, reto, né? Retilíneo, uniforme. E aí a gente vai ter alguns diagramas. E aí o que vai acontecer aqui nesses diagramas? Quando eu falo de diagramas, são gráficos. A gente vai ter um diagrama que é o espaço em função do tempo, que eles costumam colocar S, X, T. O S
é o que está no eixo Y e o T é o que está no eixo X. Aqui, ó. Que é o eixo Y, que vai ser o S, e aqui o T. E aí, a gente vai ter só duas formas, praticamente aqui. Na verdade, tem três, quando o espaço não varia. Quando o espaço não varia no tempo, quer dizer que o veículo está parado, o móvel está parado. Mas a gente vai ter principalmente esses dois aqui, e a gente vai ter um ângulo θ aqui, ó. Se a gente fosse calcular esse ângulo θ, ia ser esse tamanho dividido por esse tamanho, certo? E esse tamanho aqui é um ΔS, e esse tamanho aqui é um ΔT. E a gente sabe que velocidade é um ΔS sobre um ΔT. Aí olha o que acontece. Se esse ângulo aqui ele for dentro, vou colocar de outra cor aqui, azul, e ele for um ângulo aqui dentro dos 90 graus, ou seja, se esse θ aqui for menor que 90 graus, a tangente desse ângulo é positiva. E se a tangente é positiva, a velocidade é positiva. Agora, se nós temos essa situação aqui, o nosso ângulo θ, que está aqui no meio, ele já é maior que 90 e aí a nossa tangente vai dar negativa. Quando a tangente é negativa, a velocidade vai ficar negativa também. Mas o cálculo continua sendo o mesmo, ΔS sobre ΔT. Então, quando eu tenho esse movimento aqui, o espaço diminuindo, olha aqui, ó. Eu tenho um espaço aqui, ó, diminuindo. Com o passar do tempo, o espaço diminui, eu tenho esse gráfico aqui, que eu acabei de mostrar. Se eu tiver o espaço aumentando aqui, ó, quando o tempo passa, aí eu tenho essa velocidade aqui positiva. Então, de acordo com o gráfico que eu tenho, eu vou ter uma referência aqui, ó. Velocidade em função do tempo também tem essa forma, que aqui vai estar em repouso, né? Velocidade não varia, uma velocidade constante ali. Na verdade, não é o repouso, né? O repouso seria nessa função, o espaço-tempo. Então, vamos lá. Os aprendizados que a gente pega aqui. No movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade é negativa, quer dizer que no gráfico o espaço está indo do mais alto para o mais baixo. Se a velocidade é positiva, quer dizer que o gráfico do espaço-tempo vai ser do mais baixo para o mais alto. Isso tudo por quê? Por causa do ΔS sobre ΔT, que foi igualzinho o cálculo da tangente do ângulo. Se o ângulo for menor que 90, a tangente é positiva. Se o ângulo for maior que 90, vai dar negativo. Tá certo? Então a gente tem essas conclusões aí, a gente não adianta ficar anotando e não praticar no gráfico. Então aqui, posso colocar aqui, quando a velocidade está constante, o movimento é uniforme. Se eu pegar um gráfico da velocidade em função do tempo, eu vou ter que a velocidade é só uma reta. E essa reta aqui é constante, tá bom? Porque a velocidade não varia. Se eu tivesse um gráfico de função em relação ao tempo e tivesse qualquer nuance, qualquer pico, ele teria uma aceleração. E aí já não seria movimento retilíneo uniforme. E aí, eu separei esses dois exercícios aqui para a gente aplicar no gráfico. Que a gente não fez exercício com gráfico. E eu vou aplicar aqui nessa parte 6, exercício com gráfico. Dois móveis A e B deslocam-se sobre a mesma trajetória
e seus espaços medidos a partir das mesmas origens, conforme o diagrama. Pede-se definir o tipo de movimento de cada móvel, a função horária de cada móvel. Então, aqui eles estão numa mesma trajetória. Primeiro, o movimento tem que ser uniforme. Por que que tem que ser uniforme nesse sentido? Porque, ó, se você pegar aqui, ó, a velocidade é o espaço dividido por tempo, beleza? Se essa velocidade aqui for constante, a gente vai ter um movimento uniforme. E se for reto, se os veículos estivessem deslocando numa reta, é retilíneo uniforme. Mas aqui vamos ver se esse movimento é uniforme. Basicamente, como a velocidade é o espaço no tempo, eu tenho que pegar o espaço de cada trecho e dividir no tempo para ver se ele permanece igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, quando o tempo aqui for zero, ó, vou pegar o A. Quando o tempo no A é zero, aqui, ó, ele iniciou, o espaço dele é 12. Então, ele partiu do 12, né? Então, o S0 do A é 12. E eu vou pegar aqui, ó, o espaço final aqui. Eu tô pegando do B, né? No caso aqui é 4, ó. O A é o laranja. Esse laranjinha. Deixa eu pegar em vermelho aqui, pra eu não confundir. Vou pegar laranja para representar o A. Então, no A, o S0 aqui, no A, o S0 vale 4, ele parte do 4, a posição, e ele vai até o 12. O final é o 12. Aí, qual que é o tempo que decorre? 4 segundos. O tempo é 4 segundos. Se eu fizer um ΔS sobre ΔT aqui, eu vou encontrar a velocidade. Então, o ΔS aqui vai ser o espaço final, que é 12, menos 4, sobre o tempo, que é 4. 12 menos 4 é 8, dividido por 4 dá 2. Ou seja, a velocidade aqui vai ser 2 metros por segundo. Agora, eu calculei aqui a velocidade média. Se a velocidade média for igual à velocidade instantânea, se eu pegar qualquer ponto aqui, o espaço, e dividir pelo tempo e encontrar igual, quer dizer que o movimento é uniforme. Caso contrário, não é. Então, se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui o 8 aqui, ó. Se eu pegar a velocidade aqui, que vai ser a velocidade média ali para esse ponto aqui, ó, vai ser o espaço pro veículo A, né? No caso, vai ser o espaço final, que é 8, menos o espaço inicial, que é 4. Se eu dividir pelo tempo aqui percorrido, decorrido, é o 2, que vai ser o 2 menos 0, né? 2, vai ser 4 dividido por 2, e isso dá 2 metros por segundo. Ou seja, não importa qual ponto eu pegue aqui, o A vai ter sempre a mesma velocidade. Então esse movimento é uniforme, certo? Não importa. E como que eu, batendo o olho assim, eu descobri? Porque o gráfico do espaço no tempo de um movimento uniforme é exatamente o que a gente viu. Lembra que a gente viu que poderia ser assim, e aí tem um ângulo, e poderia ser assim, e ter um outro ângulo. Qual que vai ser a diferença dos dois? A velocidade aqui é positiva, e outra velocidade é negativa. É o que faz essa alteração de posição, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos escrever a função horária do A. A gente já viu que a velocidade é constante e é igual a 2. Como que é a função horária do espaço quando o movimento é constante? É movimento uniforme. É S0 mais V vezes o T. O V é 2,
o tempo é a variável, o espaço inicial do A é 4 e essa aqui é a função. Aí, como que eu faço o do 2? O do B aqui? O do B eu tenho que encontrar a velocidade também. E se eu olhar aqui, ó, se eu olhar aqui e fizer as contas, eu vou ver que aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, no A, é o mesmo que o ponto do B. Ou seja, tanto a velocidade do A vai ser igual a do B, que vai ser igual a 2 metros por segundo. E se eu pegar aqui a velocidade média do B, vai ser o ΔS, que vai ser o espaço final. Qual que é o espaço final aqui? 4, menos o espaço inicial, que é 12, dividindo pela variação do tempo, que é 4, eu vou encontrar que a velocidade é negativa, que vai ser menos 8 sobre 4, vai dar menos 2 metros por segundo. E se eu for escrever a função horária, porque eu já sei que é uniforme, ó, porque a velocidade média é igual à velocidade nesse ponto específico aqui. Então, como eu descobri que a velocidade média é igual à velocidade pontual instantânea, então o movimento ali é uniforme, só que a velocidade é negativa. E se eu for escrever a função horária, a velocidade é menos 2, o tempo é o t, o espaço inicial é o 12, e essa daqui é a função horária. Essa função horária do B, e aqui em cima é a função horária do A, certo? Então, descobri a função horária e o tipo de movimento. Aqui, os dois são uniformes, mas esse daqui está progressivo, né? O espaço aumenta, o tempo aumenta, né? A velocidade é ali fixa. Esse aqui está progressivo, esse daqui não. Esse daqui já está retardado, né? Ele já está voltando. E aí, quais os tipos de movimento que a gente tem aqui? Vou voltar para ver a classificação, né? Aqui a gente sabe que o movimento, quando a posição aumenta com o tempo, ele é progressivo. No caso ali, quem estiver subindo ali, o movimento está sendo positivo. Ou ele pode ser regressivo ou retrógrado se estiver diminuindo. Então, se eu pegar ali, nesse exemplo de exercício aqui, eu vejo que o espaço está aumentando com o tempo. E no B, eu vejo que o espaço diminui com o passar do tempo. Então, o movimento do A, deixa eu colocar em vermelho. O movimento do A, ele ficou tudo junto. O movimento do A, ele vai ser progressivo. E o do B, e o movimento do B, ele vai ser regressivo. Ou retrógrado, que é o que tem no movimento quando ele é uniforme. Ou a posição aumenta ou ela diminui com o tempo. Dependendo disso, vai ser um tipo de movimento, certo? Refaçam para aprender. Vamos resolver exercício 2. O aplicativo está fechando. Ele não quer deixar eu terminar essa aula, mas a gente vai terminar. Aqui, de novo, tem dois movimentos, né? Se a gente olhar aqui, já tem um gráfico. E aí ele fala, em uma corrida de 400 metros, as posições dos dois primeiros colocados são aproximadamente função linear no tempo, como indicado na figura. Sabendo que a velocidade do primeiro colocado é 2% maior que a do segundo, qual a velocidade em metros por segundo do vencedor? Então, ele fala
que aqui, ó, se a gente pegar, vamos pegar o gráfico, eu vou colocar um pontinho, imagine. Aqui, ó, eu tenho uma linha nesse gráfico e um ponto aqui e um ponto aqui. Aí eu sei que esse daqui é diferente desse daqui. E aí eu vou pegar esse laranjinha aqui, vou chamar de A e esse aqui de B, para ficar mais fácil de identificar. Então, vou escrever aqui em azul aqui do lado. O que acontece? No ponto A, no, no A, o que eu tenho? Eu tenho que partir do espaço inicial, eu vou pegar a função horária para tentar montar ali o A. Eu tenho o espaço inicial, que é o S0, e eu vou colocar 0, partindo da origem, mais uma velocidade, né, no tempo. E qual que é o tempo? Tempo T'. Então essa aqui é a velocidade do A, vou colocar assim. Velocidade do A também num tempo T', que é o tempo que ele deu aqui, ó. T'. E eu vou pegar o do B aqui. É o espaço do B, vai ser o espaço inicial, que é 0, mais a velocidade do B, que multiplica um tempo T' mais 1. Aí, eu vou reorganizar, vou colocar assim, ó. O espaço do A, em função do tempo, vai ser VA vezes T'. O espaço do B, eu vou aplicar distributivo ali, ó. Vai ser VB vezes o T' mais VB. Aí tem um detalhe. Ele fala que a velocidade, né? Aqui, ó. A velocidade do primeiro colocado é 2% maior que do segundo. Qual a velocidade em metros por segundo do vencedor? Então, o vencedor, que é o primeiro colocado, é 2% maior que do segundo. Agora me fala aqui. Qual dessas velocidades aqui são maiores? Com certeza é a laranja, porque ela chega primeiro nos 400 metros, né? E aí, eu entendo que é, essa velocidade aqui do primeiro é a maior. Então, eu entendo que a velocidade do B é a velocidade do A, que é o que corre mais, né? Que ali é o laranja, mais 2% da velocidade dele. E vai me dar que a velocidade. Na verdade, aqui eu fiz ao contrário, né? Fiz ao contrário aqui. A velocidade do B, a velocidade do A é igual à velocidade do B, que é do corredor mais lento, mais 2%, que fez ele ganhar. Troquei aqui as letras. Então a velocidade do A vai ser o mesmo que 102% da velocidade do B. Certo? E aí, eu sei, isso aqui eu só estou relacionando a velocidade do A com a velocidade do B com que ele me deu. Então eu sei que a velocidade do A é igual a 1,02 VB, ou 102% de VB. Então, se eu jogar essas velocidades aqui, eu encontro a velocidade do A, e o A é o cara que ganhou, é o vencedor. Então, ao invés de eu escrever VA e VB, eu vou escrever 1,02 VA. Então, eu vou reescrever aqui sabendo que o espaço é o mesmo, porque todos eles chegaram em 400 metros, então ΔS vai ser 400 menos 0, que eles saíram do zero. Então, vou pegar aqui, ó, 400 no primeiro, VA. Vai ser VA que multiplica T'. O, a velocidade do B aqui vai ser assim, ó, 400 vai ser igual o VB. Quem que é o VB?
1,02 vezes VA vezes T', mais o VB, de novo, que é 1,02 VA. Ficou sem espaço ali, mas é VA no final. Olha o que que acontece, eu sei que VA vezes T é 400, né, então eu vou substituir ali. Ó, 1,02, ao invés de VA', eu vou colocar 400, que é o valor que eu tenho aqui em cima, mais 1,02 VA. O T' que eu tinha de incógnita foi embora, porque eu utilizei a substituição ali. E aqui eu vou encontrar o valor de VA, que vai ser 102 vezes 400 dividido por 100. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu pegar 102 e dividir por 100, 400 dividido por 100 vai dar 4. 4 vezes 102 vai ser 408. Mais 1,02 VA. Aqui, se eu passar para o outro lado, vai ficar 408 mais 400 é igual a 102 VA. Aqui vai ficar 8. E já vou passar aqui dessa forma assim, ó. 8 dividido por 1,02 é o VA. Essa aqui é a velocidade. Eu vou achar isso aqui e vai acabar. Então, o 102 aqui, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar por ele invertido, né? 100 sobre 102. Por quê? 102 sobre 100 eu multiplico pelo inverso. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 51. É isso? 51 mais 51 dá 102. E aqui vai dar 4. Então isso daqui vai ser 400 dividido por 51. E quanto que dá 400 dividido por 51? Eu sei que vai dar 3, né? 3 vezes 51 vai dar, deixa eu abaixar um pouco. 3 vezes 51 vai dar 3. 3 vezes 5. Ixi, vai dar bem mais que 3, né? Vai dar 8. 8 vezes 5 é 40, vai dar 7. 7. 7 vezes 5, 35. Isso aqui vai sobrar 3, 4, 43. Então isso aqui vai ser 43, e 430 vai ser 8. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó, 7,8 metros por segundo. Mais um exercício aqui que costuma cair dessa forma aqui, comparação entre movimentos. Então agora é a parte da onde eu vou falar aqui um pouco sobre o que é cobrado quando existe velocidade constante é o posicionamento ou a própria velocidade. Porque o que que vai acontecer? Eles vão pegar dois objetos, 2 partículas, eh, 2 sistemas de velocidades, então vai ter um objeto ali que vai estar se movimentando aqui com uma velocidade 1, e aí eles vão pegar ou o mesmo espaço e vão colocar uma velocidade 2 e vão querer relacionar esses dois, ou eles vão querer um espaço do 1 relacionar aqui com o espaço do 2, ou o tempo do 1, que é o que dá para fazer também, com o tempo do 2. Então, se eu souber montar certinho a função horária dos movimentos, eu vou conseguir resolver 100%. Eu preciso entender e montar a equação horária. Todo movimento que eu tiver, eu tenho que buscar montar a equação horária. Muitas vezes vai estar incompleta, mas eu preciso montar ela até eu conseguir chegar no movimento
100%, tá bom? Tirando as incógnitas 100%, né? Tá certo? Refaçam esses exercícios, refaçam tudo, tá bom? Refaçam tudo isso aqui, monta num caderno, porque a gente vai avançar no conteúdo e a gente vai precisar ter esses conceitos fáceis, tá bom? Na nossa mente. E a aula vai encerrar por aqui, que já